E abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Novo Testamento, segundo o Evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nosso Deus é bom, a presença dEle é notória aqui nesse lugar. E tenho certeza que você sairá daqui abençoado para a glória de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 8. Amém? Vamos ler? O título diz, A Ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Fecha teu olho, põe a mão no teu coração, vamos orar pela palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui toda honra, toda glória e todo louvor é a Ti. Porque é o Senhor que conhece o nosso coração, a nossa vida. Tudo, Senhor, está na Tua direção e no Teu controle. Então que nesta noite o Senhor tenha liberdade de fazer a Tua obra aqui nesta casa de oração, na vida de cada pessoa, Pai, que se encontra aqui nesse lugar. Começa agora, ó Deus, operar as Tuas maravilhas, do alto da cabeça às plantas dos pés. Venha tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, toda carnalidade, toda frieza espiritual. Meu Deus, que o manto da Tua glória seja manifestado aqui esta noite. Jesus, que essa pessoa saia cheia da presença do Teu Espírito Santo, da Tua unção. Ah, Deus querido, eu creio na Tua palavra. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é santa. A palavra do Senhor é poderosa. Tenha liberdade para curar. Tenha liberdade para libertar. Tenha liberdade, ó Deus, para salvar. Em nome do Senhor Jesus, levanta aquele que está caído, arranca a tristeza, Pai, a angústia, a dor, a opressão, meu Deus, joga por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa venha a ser abençoada, para que Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, amém, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aplaudindo o Senhor em nome de Jesus. Isso, pode aplaudir em nome de Jesus. Deus ainda continua fazendo milagres. Jesus ainda continua fazendo milagres. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Está escrito na santa palavra dele, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que Ele fez há 2025 anos atrás, Ele continua fazendo hoje da mesma forma. Estou vendo ali o meu pastor Israel, esse dia ele deu um testemunho aqui, né? Um dia que eu ministrei aqui, Deus tocou em meu coração que tinha alguém que estava com a dor nas costas, e depois ele testemunhou, falou que estava com a dor terrível, e naquele dia ele foi curado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. A minha esposa está aqui, a irmã Wanda,
Essa aqui de blusa vermelha, essa moça linda, maravilhosa ali. Um dia eu não estava em casa, tinha saído para resolver um problema. E aí meu neto me liga. Fala, vô, a avó não está bem, está passando mal. Eu deixei o que eu estava fazendo e corri para casa. Chegando lá, perguntei, já peguei ela, botei dentro do carro, vamos embora para o médico. Chegando lá, eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou, não sei, eu estava aqui na cozinha, eu fui sair para a área ali, e de repente meu braço, ela não sentiu o braço. Aí precisou pegar com a outra mão, colocar o braço no lugar. Chegando lá, fomos no médico, o médico não atendeu bem, nós corremos para outro. Fui para o outro, aí um neurologista, muito bom médico, examinou ela de ponta cabeça e falou, a senhora teve um AVC isquêmico transitório. Você sabe o que é isso? Seríssimo. AVC isquêmico transitório. É quando falta sangue no cérebro. O coração não consegue jogar o sangue no cérebro e dá aquele vácuo. Então ela perdeu o movimento do braço. E quando acontece isso, geralmente fica sequelas. Né? Ou a pessoa ela não fala mais direito, ela não enxerga mais direito, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está aqui sã, sem sequela nenhuma para a glória de Deus. Deus é bom, quando nós colocamos o nosso coração para fazer a vontade dEle, você sossega o teu coração, deixa Ele operar, meu irmão. Muitas vezes a medicina não entende, não precisa entender, porque milagre não é coisa que se explica. Milagre você vive. O milagre você vive, ele não tem como explicar milagre. É uma coisa extraordinária, é coisa espiritual, não tem como você explicar. E Deus continua operando maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos à palavra em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos aqui se encontra no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, para a gente situar, eu quero fazer uma introdução, para a gente situar dentro da Escritura Sagrada. É o segundo Evangelho do Novo Testamento. Primeiro tem o Evangelho de Mateus, aí depois vem o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele tem 16 capítulos. No último capítulo, que é esse aqui que nós lemos, ele fala da ressurreição de Cristo. Mas se nós voltarmos lá no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, nós leremos que ele começa da mesma forma que começou o livro de Gênesis. Ele fala no princípio. Se você voltar lá, vamos voltar aqui para não ficar só na minha palavra, para você entender o que eu estou dizendo. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Olha aí, está assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o único dos evangelhos, dentre os 4 evangelhos, que começa da mesma forma que começou o livro de Gênesis. Que em hebraico o princípio é Bereshit, que significa início, princípio. Então ele começa o escrito dele da mesma forma que Moisés começou a escrever a Bíblia Sagrada, o Pentateuco, os 5 livros, o livro de Gênesis. Por quê? Na Bíblia, irmão, não tem acaso, não tem coincidência. Tudo tem um sentido, não foi à toa que ele começou, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Na hora que Marcos, porque Marcos ele não foi apóstolo do Senhor Jesus, provavelmente ele não tenha andado com Jesus, ele foi auxiliar de Pedro. Então, o que ele escreveu foi o que ele ouviu Pedro falar, o testemunho do apóstolo Pedro. Ele ajudava Pedro nas viagens missionárias, andou um pouco com o apóstolo Paulo também, mas provavelmente ele não tem andado com o Senhor Jesus. Mas quando ele escreve no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está dizendo a divindade de Jesus, a autoridade espiritual de Jesus. Jesus diz lá em Apocalipse, eu sou o alfa
e o ômega, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o princípio que começou a tua vida, é aquele que vai levar você aonde Ele quer, dar o final para a tua vida, que é namorada celestial com Ele, para a glória e louvor do nome dEle. Por isso Ele começa o evangelho dEle, no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas no capítulo 16, ele escreve das mulheres que foram ao domingo embalsamar o corpo do Senhor Jesus que estava no sepulcro. Espera aí. Mas Jesus não falou que ia ressuscitar no terceiro dia? Sim ou não? Sim. Jesus falou que era necessário que ele fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Por quê? Eu sabendo que aquele que é o Filho de Deus, saiu da boca dele que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas no terceiro dia eu vou no sepulcro. Tem um sentido. Porque isso era para testemunho. Porque o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro e ali foi destacado 16 soldados romanos, junto com os soldados do petróleo herodianos, que serviam o rei Herodes para tomar conta do sepulcro, justamente porque eles tinham medo que alguém pegasse o corpo de Jesus e falasse, ó, ele não está mais aqui. Mas o que acontece? Naquela noite de sábado para domingo, Deus envia um anjo. E o anjo vem, quando o dia amanhece, está amanhecendo domingo, o anjo tira aquela pedra e Jesus sai do sepulcro. Naquela mulher, ele vai e senta na pedra, e naquele momento, aquelas mulheres chegam, Maria Madalena, Salomé e a outra Maria, mãe de Tiago. Quando ela chega no sepulcro, o sepulcro está vazio, ela estava preocupada, quem vai revolver a pedra? Quem vai revolver a pedra? E abrindo um adendo aqui para nós, a pedra, ela significa empecilho, impedimento, obstáculo. Porque a pedra seria um obstáculo para que elas entrassem no sepulcro, para que pudessem ver o corpo do Senhor Jesus. Mas a surpresa delas, quando elas chegaram ao sepulcro, que o impedimento tinha tirado, elas olham no sepulcro, o sepulcro vazio. Aí o espanto é maior. E agora? E elas veem um jovem, vestido de branco, com a veste comprida, que era um anjo. E o anjo pergunta para ela, olha que coisa tremenda, irmãos. Entre no âmbito espiritual da mensagem para você entender. Olha que coisa tremenda na hora que ela chega aqui no sepulcro. E o anjo diz para ela. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa branca, comprida, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Aonde você tem buscado Jesus? Eu quero trazer agora para os nossos dias, para esse momento aqui agora de hoje, aonde você tem buscado Jesus? Será que nós não temos buscado Jesus entre os mortos? Lembra de um texto que um discípulo queria seguir Jesus, falou, Senhor, eu vou contigo, eu quero seguir ao Senhor, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aí Jesus vira para ele, deixa os mortos sepultar os mortos. Aonde você tem buscado Jesus? Será que você tem ido no sepulcro? Será que você tem ido no escuro? Para você entender, quando o Senhor Deus fez o homem, a Bíblia diz que Ele fez o homem à sua imagem e à semelhança. Está escrito no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus.
Mas quando Satanás foi jogado do céu para a terra, o homem perde a referência, perde a imagem e semelhança de Deus e começa a ter a imagem e semelhança do maligno. O homem perde a referência da luz e tem a referência das trevas. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nossos delitos, mas o Senhor Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua luz de glória. Aleluia! Você não está mais nas trevas, você que está dentro não tem mais a imagem do inimigo, a tua imagem voltou a ser a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Deus formou, Deus criou. O inimigo veio e deformou aquilo que Deus tinha criado. E Jesus veio e transformou. Então você é um transformado de Deus. Você é um regenerado de Deus. A obra de Deus entrou na tua vida. Quando você estava nas trevas, na escuridão, na prática do mal, Jesus te achou e falou: você é meu, eu te quero na minha gloriosa luz. Você não faz parte mais do mundo das trevas. Não adianta buscar nos mortos. Não adianta buscar no sepulcro. Ei, aleluia. Parecia, irmão, uma coisa legal. Se for embalsamar o corpo de Jesus, mas buscar Jesus no sepulcro, buscar aquele que diria que ia ressuscitar. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Para você entender, Lucas 24, olha que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Isso no domingo, no primeiro dia da semana. E eles estavam ali em Jerusalém. Para você entender, quando crucificaram o Senhor Jesus, os discípulos com medo, porque havia uma ameaça, realmente, de Herodes contra os apóstolos do Senhor Jesus, de morte. Então eles se esconderam dentro de um cenáculo, que segundo os historiadores, os estudiosos, era a casa de Maria, mãe de João Marcos, que escreveu esse evangelho, que era uma viúva abastada, bem situada financeiramente, e ela tinha uma casa, e o cenáculo é o segundo andar, segundo patamar da casa, tinha um salão grande, e provavelmente foi ali onde Jesus teve a ceia com seus discípulos, e os discípulos se esconderam ali, naquele local. E quando eles estavam ali, e Jesus falou: espera a promessa que vocês vão ser revestidos de poder, não saia de Jerusalém, que essa é a descida do Espírito Santo. Mas muitos não ficaram, muitos saíram, e dentre esses dois discípulos caminham de Emaús, que na verdade era um casal, era Cleopas e Maria, sua esposa, que eram primos do Senhor Jesus. E diz: e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Presta atenção, irmão. Presta atenção, eu estou aqui. Eu vou andando e conversando.
aqui com alguém, falando do que tinha o você viu? Ele foi crucificado, ele falou que ia ressuscitar, mas, bom, até agora ninguém viu. Eu acho que não deve ser assim, não. Eu acho que ele estava querendo, quando ele falava que ia ressuscitar, ele estava querendo nos animar. Ele estava querendo que a gente ficasse animado. Né? Ele não queria que a gente ficasse triste, né, pastor Vanderlei? Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Mas ele curou muita gente, né? E eles vão conversando, falando aquilo que tinha acontecido. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus aproxima e começa a caminhar com eles. Eles andavam com Jesus, andou com Jesus 3 anos. 3 anos. Eram parentes do Senhor Jesus. Provavelmente conhecia Jesus desde criança. Pega para você entender. E vai conversando. Jesus começa a andar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. É o sábado. Passado o sábado, no primeiro dia da semana. O que é sábado? Sábado, em hebraico, quer dizer Shabá. É o dia do descanso. A pessoa está descansando espiritualmente. Ela não quer entrar num âmbito espiritual, ela não busca Jesus espiritualmente, ela não quer ter um contato, uma intimidade com Jesus. Ela acha que está bom do jeito que está. Ela está no sábado, é o crente sabático. Ele não cresce espiritualmente, ele não quer avançar espiritualmente. E o que acontece? Os olhos ficam como que fechados. A pessoa está como que dormindo. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Os olhos estavam fechados, mas parecia que estava fechado. E ele lhes disse, Jesus disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Irmão, minha irmã, já era para dar um? Espera aí. Mas por que ele está perguntando porque eu estou triste? Quem é ele? Não, mas eles não se atentaram a isso. E muitas vezes, meu amado, muitas vezes, meu querido, minha querida, a gente é assim, a gente está dentro da casa de Deus e não atenta para aquilo que Jesus está falando conosco. Jesus está dando uma mensagem, Ele vai voltar para buscar a igreja, não está longe, e não vamos ficar distante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso se chegar a Ele, é preciso se aproximar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é para ficar distante. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu o peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Rapaz, você está passando aqui de passagem? Você não sabe o que aconteceu, não? Que tinha um profeta aí que curou muita gente, que foi crucificado, que falou que ia ressuscitar. Onde é que você estava? Falando para o próprio Jesus. Ei, o que você tem falado para Jesus? Na hora da sua dor, na hora do seu problema, o que você tem falado para Jesus? O que você tem falado para Jesus? Qual tem sido o seu diálogo com Jesus? Você tem conhecido Jesus na tua vida? Você tem conhecido que Ele pode transformar a tua vida, que Ele pode mudar a tua vida agora, hoje aqui você pode sair com a vida transformada, com a vida mudada. Se você está vendo, você pode sair daqui curado. Qualquer problema que você tenha, Ele pode fazer no dia de hoje a transformação, porque Ele é Deus, Ele é o Deus que veio na terra para trazer a cura, para trazer libertação, para trazer salvação. É o próprio Deus em pessoa, Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. Entra nesse âmbito espiritual.
Encha da presença do Espírito Santo. Encha, não. Encha da presença do Espírito Santo. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós esperávamos que fosse ele. Quer dizer que não estava acreditando que era ele. Você tem acreditado no que Jesus pode fazer na tua vida? Você tem acreditado que Jesus é o Filho de Deus, que Ele tem autoridade e poder? Você tem acreditado que Ele ressuscitou, que Ele está à direita de Deus, intercedendo pela minha e pela tua vida, pela tua casa e pela tua família? Na hora que você crê que Ele está lá junto do Pai, e Ele disse, tudo o que pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Você crê nisso? Ele está junto do Pai intercedendo por mim e por você. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós o esperávamos que fosse ele, que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, dentre vós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. Estão dizendo aí que ele vive. Estão dizendo que ele ressuscitou. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser isso como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, começou lá pelo Pentateuco, começou lá por Gênesis. Jesus veio pregando para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia com ele. Fez como que ia para mais longe. Na hora que chega na aldeia em Emaús, eles param porque ali eles moravam, mas Jesus dá a entender que vai mais para frente, que ele vai continuar. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Aleluia, glória a Deus. Tem um hino, você conhece, você que é crente mais antigo como eu, você deve conhecer, que diz assim, divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, vindo dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Vem, faz morada permanente. Fica, Senhor,
meu Salvador. Ei, compia na chebe, oh, o Espírito Santo está na casa. Leipia somecai, aleluia, oh glória a Deus. Disseram, entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Eu tenho algo para dizer ao teu coração essa noite. Jesus a todo tempo está do teu lado. Mas muitas vezes nós não reconhecemos que é Ele que está nos segurando. Muitas vezes nós não reconhecemos que é Ele que está nos guiando. Muitas vezes não reconhecendo que é Ele que está fazendo ao nosso favor. Eu quero dizer para você esta noite, pega essa palavra no teu coração. É Ele que está ao teu lado, é Ele que te fortalece em tudo aquilo que você necessita. Ele nunca te deixou. Aquele que está na minha mão, ninguém arrebatará. Você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Você está na mão do Cristo vivo, daquele que vive por toda a eternidade. Então reconheça Ele, que Ele pode mudar a história da tua vida. Se achega com vontade a Deus, meu irmão. Se achega com vontade, não com espírito de religiosidade. Deus não gosta de religiosidade. Deus quer intimidade. É abrir o coração para com Ele. Você falar para com Deus aquilo que você sente em teu coração. É aquilo que está dentro de você. Essa é a verdadeira oração. Não é oração copiada, você não precisa falar palavra bonita, não, não. É o momento que você está, Senhor, a minha vida está assim, está desse jeito, e eu quero mudança, eu quero transformação, e eu quero que o Senhor... É assim que as coisas funcionam, meu irmão. Ele está aqui essa noite para mudar a história da tua vida. Quero convidar os músicos para subir aqui. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou o teu coração, porque nós, como ser humano, somos limitados, mas o Espírito Santo não tem limites. Ele que conhece o coração de cada um de nós. Quando Adão pecou no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus desceu ali, mas que não viu Adão. O nosso pecado nos esconde de Deus. Isaías 59:2, a Bíblia diz que os nossos pecados que nos esconde de Deus. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Que você está diante da luz do Todo-Poderoso, que Ele falou teu coração e vai haver transformação aqui esta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.